Boa noite, queridos. Vamos voltar à nossa estrada do autoconhecimento, à nossa jornada com Davi. E hoje a gente não vai pensar muito em Davi, nós vamos pensar mais em um outro personagem que tem as histórias muito próximas, muito ligadas, que é a história de Samuel. Samuel é o profeta e sacerdote que unge Davi para o reinado e que acompanha os primeiros anos do trabalho de Davi. Mas em 1 Samuel 25:1 fala que faleceu Samuel e todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. Samuel, ele entra na história antes de Davi e ele sai da história antes de Davi também. A história de Samuel tem um começo, assim como a tua história. A tua história também, ela tem um começo. E o começo da história de Samuel foi um começo sofrido. Por que dizemos isso? Porque no ambiente familiar da mãe de Samuel, do pai de Samuel, que era Eucana era o pai, Ana era a mãe, só que Eucana também era casado com Penina. Penina tinha filhos, Ana não tinha filhos. E aí rolava uma competição e Ana sempre era desprezada pela outra esposa do seu marido, porque ela não dava filhos para o seu marido, ela era desprezada, ela era diminuída, e o ambiente dentro de casa era um ambiente ruim, era ruim. Várias vezes Samuel vai conversar com Ana, isso você pode ler em 1 Samuel capítulo 1, Samuel vai falar com Ana, mas eu não sou para você melhor do que muitos filhos, eu não gosto de você, não amo você, não cuido de você, mas ela quer um filho, e ela se sente desprezada. O ambiente dentro de casa não era bom, não era bom. Tanto não era bom que Ana vai até o tabernáculo pedir a Deus uma solução, pedir a Deus uma resposta, que Deus dê a ela alívio do seu desprezo, que Deus dê a ela um filho para ela. E a dor de alma dela é tão grande que ela faz caras e bocas, ela contorce a face, ela contorce a boca, só que som não sai, é só aquela alma aflita, que não fala em voz alta, mas manifesta no rosto toda aquela turbulência interior, e era algo tão forte, que o sacerdote achou que ela estava bêbada. Falou: mulher, você vem essa hora da manhã ao tabernáculo embriagada? Coitada da Ana. Com tudo que ela já sofria, ela ainda teve que ser confundida com uma mulher, como foi chamado, filha de Belial, né? Que coisa chata que ela estava vivendo. Mas ela fez uma promessa a Deus: se o Senhor me der um filho, eu vou oferecê-lo ao serviço do tabernáculo. E foi o que aconteceu. Ana engravidou, Ana cuidou desse filho até desmamá-lo, e depois Ana trouxe para o templo, para o serviço do templo. Samuel não podia controlar. Samuel é a criança que nasceu no meio dessa história toda, não podia controlar o começo da sua história. Assim você também. Você não pôde controlar todos os fatores envolvidos em teu nascimento. Você não pôde controlar a história dos teus pais, de onde os teus pais vieram, o que os teus pais viveram, o que os teus pais passaram, aonde os teus pais erraram. Nada disso você pôde controlar. A história dos teus pais é alguma coisa que não estava na tua mão. Também você não pôde controlar a dinâmica familiar, assim como Samuel não pôde controlar a dinâmica da casa dos seus pais, de Ana e de Eucana. Toda aquela situação de conflito e tal, você também não pôde controlar a dinâmica familiar. Se foram casais que namoravam, que houve uma gravidez antes da hora, se isso acabou causando conflitos familiares, ou então se houve um abandono, uma separação familiar, ou se houve uma discordância dos pais, enfim, a dinâmica familiar de toda aquela situação é algo que você não pôde controlar, e nem tampouco você pôde controlar a formação recebida, a influência que você recebeu, o que disseram para você, o que ensinaram você, os exemplos que você teve, a modelagem que você recebeu. Num primeiro momento, você não pôde controlar nada disso, né? Toda história tem um começo, e nós não temos controle sobre o começo da nossa história. Agora, toda história, ela tem um roteiro.
Samuel, ele foi oferecido ao templo, foi criado no templo e se envolveu com as coisas do tabernáculo, né? do tabernáculo logo cedo, e ele cumpriu vários papéis na sua vida. Samuel cumpriu o papel de sacerdote. Ele foi instruído, ele vinha de uma família sacerdotal e ele foi instruído no papel sacerdotal. Samuel desenvolveu um papel de juiz. Ele julgou muitas causas, ele conduziu o povo, ele liderou o povo em conquistas, ele liderou o povo em batalhas, ele foi juiz. Samuel também, ele foi um profeta, ele falou em nome de Deus, ele repreendeu. Tem até o caso dos filhos do sacerdote Eli, que ele repreende Eli, e há toda uma situação por causa daquilo. Depois, Samuel ungiu o rei Saul. Quando o povo quis um rei, o povo ainda não tinha um rei, quem liderava o povo era Samuel, e o povo quis um rei, Deus conduziu e Samuel ungiu Saul. E depois de Saul, Samuel ungiu Davi para ser rei. Então Samuel cumpriu vários papéis na sua vida. Você que me ouve já é um adulto. Uma boa parte do roteiro da sua vida já foi cumprido. Alguns papéis você desempenhou, outros que você gostaria de desempenhar, você não pôde desempenhar, outros você desempenhou, mas se frustrou. Então, boa parte do roteiro da sua vida já tem passado. Estou pensando aqui num adulto, mas estou pensando também num jovem que alguns papéis já pôde desempenhar e alguns ainda deseja desempenhar. Talvez alguns papéis você goste e outros talvez não. Talvez algumas coisas que você já viveu, alguns papéis que você desempenhou, você gostou muito. E talvez alguns papéis que você desempenhou, você não gostou. Você jovem, talvez alguns papéis que você vai desempenhar, você goste e alguns outros você não goste. Mas eles são a tua história. Não há como negar a história, não há como abandonar a história. Eles são a tua história. A tua vida tem um começo e a tua vida ela tem um roteiro. Mas há uma outra verdade, é que a tua vida ela terá um fim. Antes de Davi assentar-se no trono, Samuel morreu. Foi Samuel enviado por Deus para ungir Davi, mas Samuel não chegou a ver Davi assentar-se no trono. Antes dele assentar-se no trono, Samuel morreu. Samuel havia cumprido o seu papel na transição entre a teocracia e a monarquia. Um papel muito importante. O povo de Israel, no ideal de Deus, o povo de Israel seria liderado pelo próprio Deus. Então algumas figuras estavam representando Deus nessa vivência, fosse o sacerdote, fosse o profeta, fosse o juiz, né? Um estaria liderando em nome de Deus, outro estaria repreendendo em nome de Deus, outro estaria julgando em nome de Deus. Estes homens, eles estavam cumprindo um papel em nome de Deus, mas quem governava Israel, ou no ideal de Deus, quem governava Israel seria Deus. Não haveria nenhum homem que governasse Israel. Mas Israel, invejando os povos ao redor, quis também um rei. E aí, conduzido até Saul, e o povo de Israel passa a ser uma monarquia, passa a ser dirigida por um rei. Samuel cumpriu esse papel na transição entre a teocracia e a monarquia. Samuel havia conduzido a entrada de Davi no cenário da monarquia. Foi ele que foi até a casa do pai de Davi, né? Foi até a casa do pai de Davi e lá ele olhou os filhos e achou que eram alguns filhos e no fim era o filho mais novo, e aí ele vem, unge Davi. Ele cumpriu o papel dele na entrada de Davi no cenário da monarquia. E agora a gente tem uma frase: Samuel faleceu. Faleceu Samuel. Acabou a história terrena dele aqui. A tua vida terrena também acabará um dia. Ninguém sabe quando será. Ninguém sabe, né? A gente está vivendo nesse tempo de pandemia, e eu nesse ano de 2021
sofri uma perda, né? A perda do meu irmão, 2 anos mais novo do que eu. Ninguém imaginava, eu não imaginava, eu até imaginei dos meus irmãos mais velhos, que são 15 anos mais velhos do que eu, que poderiam sofrer alguma situação, mas não, foi exatamente o mais novo. Então, ninguém sabe quando será. Eu não sei quando será o fim da minha história. Eu não sei quando será. Você não sabe quando será o fim da sua história. Mas é algo que não dá para evitar. Não dá para evitar. Ninguém consegue escapar desta realidade da morte porque decidiu escapar. É verdade, como disse domingo passado, que uma geração vai escapar porque o Senhor Jesus voltará e aquela geração que está viva, ela será transformada sem experimentar a morte. Mas não foi uma opção pessoal, não foi um ato de esperteza, de saúde, né, uma decisão pessoal. Então ninguém pode escapar dessa verdade, de que a vida ela tem um prazo de validade. Por isso, é preciso vivê-la com sabedoria, para que o roteiro da sua vida ela não seja complicado pelas suas próprias escolhas, pelas suas próprias decisões. Porque assim como aconteceu com Samuel, assim como aconteceu com Davi, Deus tem um propósito. Quando Deus deu vida a você e quando Deus te alcançou em Cristo Jesus, Deus fez isso com um propósito. Não é assim, eu criei o Paulo, coloco o Paulo na terra, o Paulo faça agora o melhor que pode. E aí o Paulo sai que nem um doido, tentando fazer o melhor possível da sua vida. Não! Quando Deus pensou em mim, Deus pensou num roteiro, Deus pensou numa história, e eu serei sábio na medida que eu procurar entender e eu permitir que o roteiro de Deus para a minha vida se conduza, que o roteiro de Deus para a minha vida seja colocado em execução, né? E Deus faz o roteiro e deixar que Deus faça a gravação daquele roteiro, não somente a coisa de acordo com a nossa cabeça. Deus quer conduzir o roteiro da tua história. Ele quer conduzir aquilo que eu estou chamando de a filmagem. O roteiro é o script, o que está escrito, né? A filmagem é como é que isso aí vai se tornar uma realidade num filme, numa novela, num clipe ou qualquer coisa assim. Deus ele não quer ser só um escritor, ele quer ser um diretor da filmagem da sua vida. Ele quer conduzir. Não é assim que ele está lá no canto dele e se você, Deus, por favor, conduz. Deus, tá bom, vou conduzir. Não, ele quer. Ele quer tornar claro para você qual é o plano, qual é a vontade dele, qual é a intenção. Ele quer deixar claro. Se existe um problema na comunicação disso, nunca está porque Deus não está sendo claro, é porque nós não estamos sendo acessíveis. Deus, ele com todas as ferramentas e com toda a clareza, quer revelar para você aquilo que ele intenciona. Lógico, para isso, você precisa abrir mão das tuas expectativas. Porque as tuas expectativas podem ser aquilo que prejudica você a compreender aquilo que Deus tem para a tua vida. Ele quer conduzir o roteiro e Ele quer receber você quando você deixar esta terra. Quando a filmagem acabar, quando essa história acabar aqui, Ele quer receber você lá. Você o quer participando de tua vida? Essa é a pergunta que deve ficar. Você quer que ele conduza e que ele participe? Diga para ele. Se você quer, diga para ele. E se disponha a obedecer, a deixar que ele faça em você aquilo que ele projetou. Deus abençoe você. Até o nosso próximo trecho da jornada.